pedidos nas redes sociais de torcedores do Flamengo a chegada de Neymar. Informações sobre João Félix. E tem também imprensa argentina noticiando interesse do Flamengo em um jogador que já teve o nome vinculado ao Flamengo, um jogador que a torcida do Flamengo gosta bastante, e a gente vai falar que jogador é esse. E temos atualização médica de os jogadores que estão no departamento médico, tem também renovação de contrato, tem um provável time. Bruno, Henrique no ataque, como centroavante, ou Pedro? Como que você escalaria torcedor do Flamengo? Já já a gente fala sobre isso, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Combinado? Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, antes de falar de Flamengo, eu preciso falar sobre isso. É inacreditável como eu ainda sou obrigado a ler pedidos nas redes sociais de torcedores do Flamengo a chegada de Neymar. Não é possível, isso não deve ser um torcedor do clube, deve ser o torcedor do Neymar. Não é possível que um cara em sã consciência peça a contratação de Neymar nessa altura do campeonato, depois de tudo que a gente vem vendo das atitudes desse jogador. Eu fiz um post, e muita gente considera um post polêmico, mas eu não estou nem aí, é a minha opinião. Botei lá nas minhas redes sociais, opinião bem grande. Autocrítica realmente não existe para Neymar. Péssima entrevista do jogador ou seria digital influencer após a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o CRB? A sensação que passa ao olharmos as últimas atitudes é que ele está fazendo um favor ao Peixe por estar no clube nesse momento. Será que vale renovar o contrato? Se eu fosse torcedor do Santos, pensando no bem do clube, não iria querer extensão do compromisso. Neymar parece que vive em outro mundo. De verdade, eu estou bem curioso para ver a lista de convocados de Ancelotti, ou seria do Rodrigo Caetano, na segunda-feira. Nada vai justificar a convocação de Neymar caso ele seja chamado. Gente, parem de achar que o Neymar é aquele Neymar de 15 anos atrás. O Neymar hoje, e você que é Neymarzete, que é fã do Neymar, que não gosta de ouvir essa verdade, o Neymar hoje é um digital influencer. O Neymar hoje é um ex-atleta. Hoje, você não pode contar com o Neymar. Gente, por que pedir a contratação de Neymar para o Flamengo nesse momento? Para quê? Só para trazer mais problemas. O Neymar hoje está dando mais problemas ao Santos do que solução. E eu não acho que o momento do Santos, que é péssimo, seja por culpa do Neymar. Eu acho que o Neymar é apenas mais um problema no meio dessa situação toda do Santos. Fez contratações caras, sem dinheiro, porque está devendo ao Cuiabá, inclusive está no CNRD. Contratou um treinador que nunca foi treinador. Mas ele era auxiliar do Tite. E daí? O Domenech Torrent foi auxiliar do Pep Guardiola durante muito tempo. É bom treinador na visão de vocês? A culpa não é do Neymar, do Santos estar vivendo esse momento. Mas a forma como o Santos trata esse assunto Neymar é bizarro. É bizarro. Parece que o Neymar está acima do clube a todo momento. Parece que ele faz um favor ao Santos por estar ali. Eu estou aqui, parece que é um favor. E ele não tem autocrítica. Então parem de pedir o Neymar ao Flamengo, só seria um problema. Só seria um problema. E segundo o UOL, o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês. Segundo o UOL. Eu não tenho essa informação. Se isso for verdade, sério que vocês querem o Neymar no Flamengo? Sério? Falando em Ancelotti, ele se despediu do Real Madrid de maneira oficial e falou: fico muito feliz de não trair o Real Madrid com outro clube. Estou indo para a seleção que tem mais história no futebol, pentacampeã, isso realmente chama atenção. É um grande desafio e me encanta essa oportunidade de se preparar para uma Copa do Mundo com o Brasil. São dias muito bonitos, com muita emoção. Seja bem-vindo, Ancelotti. Se você acha que você vai resgatar minhas esperanças na seleção brasileira, você está totalmente certo. Vamos falar agora de mercado da bola, galera? Porque, segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, o Wesley do Flamengo virou o plano B do Manchester City para a lateral direita. A equipe de Pep Guardiola colocou como alvo principal para a posição o inglês Tino Livramento, do Newcastle.
Bom, gente, sobre o Wesley, eu não tenho dúvidas que ele será negociado nessa janela de transferência. Resta saber para qual clube, né? Recentemente a gente trouxe as informações que os empresários estavam na Europa visitando clubes, e um dos empresários dele, nada mais nada menos que o Sávio, que tem uma linda história no Flamengo, inclusive, e é um cara que tem muita entrada na Europa. Então, em breve a gente vai saber para onde ele vai. Resta saber para onde e por quanto, até porque o Flamengo conta com esse dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações futuras, chegada de reforços para o elenco, inclusive para a lateral direita, com ele sendo vendido. Enquanto isso, o Flamengo trabalha aí na renovação de contrato de joias atualmente do clube. Por exemplo, o Flamengo anunciou a renovação de contrato até 2030 do meia Pablo Lúcio, que para mim, cara, tem tudo para dar certo, não com a camisa do Flamengo, mas futuramente, inclusive sendo, digamos assim, uma boa receita futura, né? Uma boa venda futura. E o novo contrato dele vai até 2030, multa rescisória para o exterior avaliada em mais de 500 milhões de reais. Inclusive, hoje o jogador pousou ao lado de José Boto, enfim, teve o anúncio lá da renovação de contrato. Outro que vai ter a renovação de contrato feita daqui a 3 dias é o Joshua. Só que, para vocês entenderem, vou contextualizar a situação. Essa renovação de contrato já estava combinada desde a antiga gestão. Quando ele fez 16 anos, ele assinou um contrato com uma renovação automática quando ele completasse 18 anos, com um vínculo indo até 2028. O empresário dele, que é o mesmo do zagueiro João Vitor, que está indo muito bem no time profissional, se reuniu com o Boto e está tratando de uma renovação de contrato novamente. Entende? Para ele ter uma valorização salarial, já que ele chegou ao elenco profissional, vem ganhando visibilidade e, obviamente, chamando a atenção de outros clubes, e aí você dá um pouco de aumento salarial, aumenta a multa rescisória desse jogador e também aumenta o prazo da renovação de contrato. Então, arrisco a dizer que em breve o Joshua também terá o contrato renovado até 2030. Pessoal, plantão médico do Flamengo, tá? Vamos atualizar, porque eu estou vendo muita gente com dúvidas, inclusive me perguntando nas redes sociais e nas ruas também, quando que cada jogador volta. Vamos lá. O Vinha, grande chance de ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Ele não entra em campo desde o dia 11 de agosto do ano passado, quando ele sofreu 2 graves lesões e precisou passar por cirurgia. De La Cruz só volta para o Super Mundial, está tratando um problema, uma entorse no joelho. Plata, com edema ósseo também no joelho, só volta para o Mundial, essa é a previsão. Alan e Pulgar voltam antes do Mundial, eu não tenho como cravar o jogo. Eu arrisco a dizer que o último jogo antes do Super Mundial, que é contra o Fortaleza, dia 1º de junho, no Maracanã. Então, eu arrisco a dizer que esses 2 voltam no jogo contra o Fortaleza. Os outros, no caso de La Cruz e Plata, só para o Super Mundial, e o Vinha está muito próximo de retornar à lista de relacionados. Vamos lá. Há aquele debate, Pedro ou Bruno Henrique no ataque? Eu vou falar o que eu faria, tá? O que eu faria? No meu time seria o Pedro titular, independentemente se ele joga com a Arrascaeta ou não, seria Arrascaeta e Pedro. Eu acho que o grande problema do Flamengo é a falta de pontaria. E quem é o principal atacante do Flamengo, quem é o cara que faz gols no Flamengo, é o Pedro. Então, na minha concepção, esse cara não pode ficar fora do time titular. Ah, mas tem controle de carga, minutagem. Beleza, você começa com ele, depois você tira ele do jogo e aí você bota um outro atleta. O que eu faria seria, Rossi, seria o meu time, tá? Levando em consideração, obviamente, o Wesley está suspenso, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Pedro, obviamente Arrascaeta no meio, aí Luiz Araújo no ataque, junto com Pedro e Bruno Henrique. Eu botaria o Bruno Henrique na ponta esquerda e não centralizado. Vem, mas o Bruno Henrique tá mal. Beleza, o Michael tá bem? Não. Ah, mas o Michael também tá mal, o Cebolinha tá bem? Também não. Então, dos 3, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha, eu botaria o Bruno Henrique, levando em consideração a forma como ele lida com esse tipo de jogo. É uma decisão. E o Bruno Henrique costuma se destacar nesse tipo de decisão. E o Michael está muito mal, o Cebolinha também está muito mal. Mas, o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta,
Luiz Araújo, acho que ele vai começar com o Michael e Bruno Henrique centralizado. Vou trazer um levantamento aqui feito pelos colegas do GE que eu achei bem interessante. Após o jogo contra o Botafogo da Paraíba, Felipe Luiz se tornou o quarto treinador que mais usou a base do Flamengo desde 2019. E eles fizeram até um ranking aqui, cara, porque o Felipe Luiz, quando ele botou o volante João Alves, que eu gostei bastante, eu gostei do João Alves, bom jogador, mostrou personalidade, ele acabou empatando com o Tite e Domenech Torrent nesse levantamento aí desde 2019. E o treinador que mais utilizou a base desde então foi Rogério Ceni, cara, seguido de Dorival Júnior. Vamos lá, Rogério Ceni, 19 jogadores da base utilizados, Dorival Júnior, 16 jogadores utilizados, Abel Braga, 15, Domenech Torrent, Tite, Felipe Luiz, 14, Paulo Souza, 12, Vitor Pereira, 11, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, 9 e Renato Gaúcho, 8. De fato, o Renato Gaúcho nunca foi um treinador que, assim, que gosta bastante, marcado por utilizar jogadores da categoria de base. Mas fica aí a curiosidade, repito, o levantamento feito pelos colegas do GE. Outra informação, galera, nesse domingo o Flamengo encara o Palmeiras. Eu até soltei isso aqui ontem, cara. Deixa eu pegar no meu Twitter aqui, informação sobre ingresso para o jogo contra o Palmeiras para a torcida do Flamengo, no caso, a torcida visitante. Vamos lá, informação sobre ingresso para a torcida do Flamengo no duelo com o Palmeiras. O Palmeiras disponibilizou 1.700 ingressos para o setor visitante, para a torcida do Flamengo, e o valor é de R$ 170 inteira. O Flamengo comprou toda a carga desses ingressos e vai vender para sócios torcedores e também para o Nação Sem Fronteiras. Fica aí a informação. E quem não deve comparecer a esse jogo é a dupla de volante do Flamengo, Alan e Pulgar. Hoje, pela manhã, até perguntei para uma pessoa do Flamengo, perguntei aí, alguma chance de Alan e Pulgar voltarem no domingo? Aí essa pessoa do Flamengo apenas respondeu, chance quase zero, Vene. Eu não vou descartar, mas é muito difícil de ter esses dois aí na lista de relacionados contra o Palmeiras, o que para mim enfim, lamento demais. Eu não lembro a última vez que o Flamengo conseguiu encarar o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, enfim, com o time completo. Não lembro mesmo. Lembro até uma vez que por conta, enfim, a garotada foi até o jogo que o Hugo Souza se destacou muito. Lembra que ele era, sei lá, a quarta opção, acabou sendo titular e jogou muito com a camisa do Flamengo diante do Palmeiras, enfim. A lamentar. E tem ainda o Wesley, né? A ausência do Wesley, que está suspenso também. Vida complicada para o técnico Felipe Luiz nesse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. É uma final, gente, é uma decisão. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, vai ficar 7 pontos na frente do Flamengo. E a gente está falando de um campeonato que vai ser extremamente disputado. 7 pontos na frente significa muita coisa. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Palmeiras vive um bom momento. O ideal seria o Flamengo chegar à parada do Super Mundial líder ou muito próximo do líder, no caso, o Palmeiras atualmente. Vamos agora para as informações de mercado, galera. Atualização sobre João Félix. E para aqueles que gostariam de ter o português no Flamengo, a informação não é boa, a notícia não é boa. Ontem, José Boto teve uma reunião com o João Félix e o empresário dele por videoconferência. E nessa reunião, os dois agradeceram muito o interesse do José Boto, o interesse do Flamengo. Dizem que acompanham o futebol brasileiro, que acompanham muito o Flamengo, que jogar no Flamengo poderia ser uma oportunidade maravilhosa, mas nesse momento eles não conseguem dar uma resposta, quero ir para o futebol brasileiro, preferem ouvir outras possibilidades antes de dar uma resposta ao Flamengo. E o Flamengo não tem tempo para esperar nenhum jogador, pelo contrário, o Flamengo quer chegar na próxima janela com tudo bem encaminhado, concretizado, para que o Felipe Luiz tenha os reforços à disposição o quanto antes. Então o Flamengo ouviu isso do jogador, o jogador agradeceu, elogiou o Flamengo, a instituição Flamengo, a grandeza do Flamengo, não só no cenário sul-americano, mas também no cenário europeu. Mas nesse momento o jogador prefere ouvir primeiro outras possibilidades na Europa a aceitar nesse primeiro momento vir para o futebol brasileiro. Lamento, eu confesso para vocês que eu estava, digamos, animado com a chegada do João Félix ao Flamengo, embora muita gente entenda que não é um jogo bacana, entre aspas, jogador preguiçoso. Eu discordo, é um jogador com muita qualidade, mas enfim, vamos ver agora qual será a opção do técnico
do diretor José Boto para reforçar o elenco na próxima janela de transferência. Outro jogador que teve o nome mencionado aí pela imprensa argentina no Flamengo nas últimas horas, Ezequiel Barco. Inclusive esse nome estava naquela lista que vazou aí de jogadores monitorados do Flamengo. E não é a primeira vez que ele tem um nome vinculado ao Flamengo como possível reforço. Lembrando que Ezequiel Barco, argentino, tá? Tem 26 anos atualmente, um ponta, ele atua de ponta, faz sentido o Flamengo ter interesse num jogador como esse pela posição, porque o Flamengo está atrás de pontas. E ele é cria do Independiente da Argentina, passou pelo Atlanta United, inclusive ele jogou com o Luiz Araújo no time da MLS, tá? Jogou lá. Ele começou no Independente, chegou ao Atlanta United em 2018, só foi sair em 2021. Depois ele foi emprestado ao River Plate por 2 temporadas, comprado pelo River Plate. Aí na temporada 2024 jogou pelo River Plate como jogador do time argentino mesmo. E depois ele foi transferido para o Spartak da Rússia. Inclusive 35 jogos, 14 gols, 9 assistências. Os números chamam muita atenção. Eu particularmente gosto muito desse jogador. Acho um baita jogador, jogou Sul-Americano Sub-20 em 2017, Mundial Sub-20 em 2019, Olimpíadas de 2020, um jogador que tem muita qualidade de fato. E aí eu procurei o Flamengo para ouvir, e aí procede. É um nome que agrada muito, sim, José Boto, a diretoria do Flamengo, mas eu vou até ler aqui o que a pessoa disse na íntegra. O Barco é um amor antigo nosso, Vene. Mas o Spartak pagou 15 milhões de euros um ano atrás. Como que a gente vai tirar esse jogador de lá? Não temos valor ainda para investir assim. Não tem como gastarmos 18, 20 milhões de euros para contratar esse jogador de 26 anos. Então é um nome que agrada muito, mas é uma negociação muito difícil. A Vene tem negociação? Pelo visto não, pela resposta dessa pessoa do Flamengo, não tem negociação em andamento, mas de fato é um nome que agrada e não tem como não agradar, né? Porque estamos falando de um baita jogador. Diz aí, torcedor, queria ver o Ezequiel Barco no Flamengo? Pode comentar à vontade, tamo junto. Tô chegando com uma tonelada de indignação rubro-negra e a bronca vem antes mesmo da bola rolar. A CBF escalou Ramon Abati Abel para apitar o jogão entre Palmeiras e Flamengo neste domingo, e a escolha caiu como uma bomba nos bastidores. Do Mengão, o jornalista Arnaldo Ribeiro foi direto: é o árbitro mais caseiro do Brasil. Isso mesmo, parceiro, o mesmo juiz que prejudicou o Flamengo em 2023, deixando de marcar 2 pênaltis claríssimos, vai comandar o jogo mais esperado da rodada. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o que já rolou em jogos passados com esse árbitro, por que a torcida tá revoltada e como o Flamengo vai ter que jogar contra 12 em campo. De novo, a revolta da torcida rubro-negra não é por acaso. Ramon Abati Abel tem um histórico preocupante contra o Flamengo. Em 2023, no confronto direto contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele deixou de marcar um pênalti escandaloso de Richard Rios, que empurrou Everton Ribeiro pelas costas dentro da área. E não parou por aí, também ignorou um toque claro de mão da zaga palmeirense em mais um lance dentro da área. Resultado, o jogo terminou 1-1, mas o sentimento foi de injustiça. Em outro jogo importante, contra o Atlético MG, o árbitro deixou de marcar 2 pênaltis para o Mengão, um em Pulgar e outro em Pedro, e ainda marcou um pênalti duvidoso pro Galo. Mesmo vencendo aquele jogo, a diretoria do Flamengo reclamou publicamente. Agora, com a escalação confirmada para o clássico deste domingo, o alerta tá ligado e a confiança zerada. Mais uma vez, parece que o Flamengo vai ter que jogar contra muito mais do que só o adversário em campo do Oz. Domingo às 16 horas, o Maracanã vai parar para assistir Palmeiras x Flamengo, um clássico que vale muito mais do que 3 pontos. Mas agora, com Ramon Abati Abel no apito, o jogo ganhou um ingrediente extra: tensão. O Flamengo vai precisar entrar em campo com futebol, foco e frieza, mas também com os 2 olhos no juiz, porque a margem de erro é mínima e a chance de polêmica é máxima. A nação rubro-negra já tá ligada e não vai aceitar silêncio. Diante de qualquer absurdo, é o momento de jogar com raça e cobrar com voz.
Agora eu quero saber de você, torcedor. Essa escalação foi provocação ou incompetência da CBF? E se der erro de novo, o Flamengo deve se posicionar oficialmente. Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é Flamengo todo dia. Até quando o jogo começa antes mesmo do apito inicial. Tamo junto, nação!